fala: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E um dos benefícios do amor de Deus, que é Jesus Cristo, o amor de Deus é Jesus Cristo, o amor manifestado de Deus nessa terra. O amor de Deus veio na terra em forma do seu Filho, para morrer, para se entregar por mim e por você. E muitas vezes nós falamos do perdão. Nós precisamos perdoar, e nós temos que perdoar o próximo, e nós temos que perdoar os nossos inimigos, e nós precisamos perdoar, mas será que nós perdoamos a nós mesmos? Em Jesus nós somos perdoados, por Deus nós somos perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, mas em nós, será que nós temos nos perdoado? Durante muito tempo, eu achei que eu tinha me perdoado, por eu ter sido uma filha rebelde. Eu contei aqui uma quarta-feira do meu testemunho. Eu fui uma daquelas pessoas que a pura misericórdia de Deus sobre minha vida. Ainda bem que Jesus fala, né? Quanto maior o amor, maior a graça. Quanto mais pecado, mais abundância de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso se fez na minha vida. Eu fui uma filha muito rebelde, principalmente com meu pai. Eu tive sérios problemas com meu pai, sérios problemas, muitos problemas. E quando ele adoeceu, eu cuidei dele, do primeiro dia até o dia da morte dele. A minha mãe trabalhava de segunda a sexta, ela ficava no sábado e no domingo, e eu ficava de segunda a sexta. Minha cunhada ficou desempregada na época. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ela veio morar comigo. Ela ficou com a minha filha mais velha, e eu ia de manhã para o hospital e saía de lá no finalzinho da tarde, 5h30, 6 horas, 5 horas. Na época eles pediam para a gente ficar, eu não sei como é que funciona hoje, mas eles pediam para a gente ficar para ajudar. E eu cuidei do meu pai até o último dia. Ele teve um câncer muito violento. E aí às vezes ele voltava para casa. Eu saía de Gravataí, ia lá para o Menino Deus, pegava 2 ônibus. E aí quando ele estava com aquela sonda para tomar as medicações, para comer, às vezes entupia, eu tinha que sair correndo, chamar alguém. E aí o médico dele era um médico maravilhoso, ele deixava ele no hospital o máximo que podia, porque ele sabia de tudo que eu tinha que fazer. Sabia que eu tinha uma filha pequena, sabia que eu tinha uma casa. Deus cuidou de mim, Deus cuidou de tudo, não faltou nada. Eu trabalhava, tinha salão, eu parei de trabalhar, eu trabalhava só no sábado. Nunca me faltou R$1 para nada, para uma passagem, para uma alimentação, nada. E aí nos últimos dias dele, ele não conhecia mais ninguém já. Mas o médico perguntou para ele: seu Sócrates, quem é essa moça? Daí ele olhou e disse: a minha filha, Olga Maria. Ele não conhecia mais ninguém, mas ele conhecia a mim, porque eu passava o dia todo, todos os dias ao lado dele.
Mas eu me senti muito culpada depois que ele morreu. Foi muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. E aí, eu passei por um processo de cura, de libertação. Quando eu pensei que eu já estava liberta, que eu já estava pronta, depois de muito tempo se passava, lá ia eu de novo para o encontro, por um processo de cura, de libertação, e descobria que eu ainda não tinha me perdoado. E isso, irmãos, foi durante muito tempo. Então, muitas vezes, nós precisamos nos perdoar. Deus já nos perdoou, mas muitas vezes nós não nos perdoamos por aquilo que nós fomos um dia. Quem sabe, os filhos muito rebeldes. Não nos perdoamos muitas vezes porque pelo nosso casamento não ter dado certo, talvez. Muitas vezes nós não nos perdoamos por um filho que está afastado da presença do Senhor e que nós nos culpamos muitas vezes. Achamos que nós não fizemos o que era para fazer. E isso, irmãos, também nos leva a uma tristeza profunda, a uma dor profunda. Porque Deus quer que nós vivemos o pleno amor do Senhor, porque Ele já nos perdoou. Então nós precisamos nos perdoar. Não importa o que aconteceu, não importa o que nós fomos, o que nós fizemos. Hoje nós somos nova criatura, e tudo que era velho se passou e tudo se fez novo. Nós precisamos nos perdoar. João 1:12 diz que nós somos filhos de Deus. João 1, capítulo 12, diz que todos aqueles que o receberam foram dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, corredeiros em Cristo das suas promessas, e são mais de 8.000 promessas de Deus para mim e para você. Romanos 8:17 diz assim. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento. Porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Porque Jesus teve aflição, Jesus teve luta, Jesus teve dificuldade. Como homem, Ele sofreu, Ele foi traído, Ele foi enganado, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido. Se participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Nós precisamos saber quem somos em Cristo, tomar posse da paz que diz lá em Filipenses 4:7, da paz de Deus que excede o entendimento e guarda nosso coração, a saber que Deus nos perdoou, que nós não somos culpados do que está acontecendo, do que já aconteceu ou do que vai acontecer, porque Deus é com nós, e se Deus é com nós, quem será contra nós? Temos que ter participação na alegria do Senhor. Filipenses 4:4, perdão. Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo fala: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O apóstolo Paulo, alguns versículos abaixo, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar dificuldade, tribulação, sofrimento. E ele diz: alegrem-se na prisão. O apóstolo Paulo fala da prisão. É aqui que ele está dizendo que ele pode passar por todas as coisas. Não é num momento de alegria, não é num momento de dificuldade, de paz. É num momento de dificuldade.
No momento de luta, ele diz: alegrem-se. Sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Precisamos dessa paz, dessa alegria que está em Deus. João 14, 26, 27. Vou encerrar por aqui. João 14, 26, 27. Diz: Jesus falando e preparando os seus discípulos pouco antes da sua morte. E ele diz: tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a você. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nós não podemos aceitar, irmãos, viver uma vida medíocre. Nós podemos aceitar sim lutas, dificuldades, tribulações. Nós podemos aceitar sim passar por lutas, porque o nosso Senhor passou. E o discípulo não é maior que o mestre. Mas nós temos que aprender, assim como o apóstolo Paulo, a passar sim por dificuldade, por luta, com paz, com amor, com alegria no coração. Nós temos que aprender, irmão, que nós não estamos sós. O Senhor Jesus não nos deixou só. Ele enviou o Espírito Santo, o Conselheiro, o nosso guia. Nós não estamos sós. Nós temos quem nos carrega nos braços. Nós temos aquele que nos pega pela mão. Nós temos um Deus que fala, um Deus que responde. Nós temos um Deus que cura, que restaura, que transforma. Se nós ainda não fomos curados, glórias a Deus. Mas vamos buscar a cura, porque o nosso Deus é um Deus de cura. Se nós ainda não fomos restaurados por completo, não tivemos a vida restaurada ainda, vamos buscar essa restauração, porque o nosso Deus é um Deus que restaura. Se nós estamos passando por lutas e por dificuldade, a palavra de Deus nos instrui: alegrem-se. Vamos nos alegrar no Senhor, a saber que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que não nos deixou só, mas que está aqui conosco, segurando a nossa mão, abrindo os caminhos. Deus está contigo, irmãos. Deus está comigo. Um pai não se alegra com o sofrimento do filho. Ele quer te carregar. Ele quer te ajudar. Mas nós precisamos buscar esse amor de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus diz: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos da mentira do inimigo, da mentira do diabo, dizendo: não vai dar certo, tu não vai conseguir. Vai sim, irmãos. Eu tenho um testemunho de vida, e quem eu fui, eu não sou mais. Eu fui curada, eu fui liberta, eu fui transformada. Deus mudou a minha vida, o meu caráter. Eu amo esse Deus. Ele é um Deus presente. A Bíblia diz que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está contigo. Deus quer estar com cada um, mesmo aqueles que ainda não estão aqui. O Senhor manda te chamar. Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa quem fomos, não importa quem somos, Deus nos ama incondicionalmente. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa história. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui nessa terra. E é por isso que nós estamos aqui na comunhão, ouvindo a palavra, nos fortalecendo, nos ajudando mutuamente. Porque Deus quer mudar a nossa história. Irmão, a tua bênção não chegou ainda? Recebe essa palavra, vai chegar. Vai chegar. Porque Deus não mente.
Deus é poderoso. Vai chegar. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo para mim. Há um tempo para cada um de nós. Mas as bênçãos de Deus vão chegar. Amém? Então vamos desfrutar desse amor de Deus. Vamos com fé, vamos com força, vamos com confiança. Vamos atravessar essa estrada, esse tempo de luta, de dificuldade, porque logo ali nós já vamos viver a bonança de Deus. Como a Alessandra falou, ela vai casar. Deus tem algo preparado, separado para a vida dela. Deus tem algo grande para a história dela, para ela viver. Deus é com ela, Deus é com cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Deus maravilhoso.